Olá pessoal, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa live de domingo às 15 horas e o tema é o que fazer para ser sempre feliz. Mas pastor, será que é possível as pessoas serem sempre felizes? Eu quero dizer que sim, vão surgir dificuldades, vão surgir situações, mas você pode exercer a sua fé e ter uma vida extremamente feliz, apesar das dificuldades das situações. E para isso, você precisa, o tema de hoje é viver pela fé. Vamos ter uma palavra de oração antes de começar com a nossa ministração, para que o Espírito Santo possa nos tocar durante esse momento e quando você estiver escutando essa palavra. Pai, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos concede, Senhor, de pregar a tua palavra para o teu povo. Senhor, eu declaro de que eu necessito totalmente da presença do Espírito Santo para que eu possa pregar uma palavra com unção, com sabedoria, com graça, e que o Senhor conceda também essa unção para os nossos assistentes, que eles também possam receber essa palavra ungidos pelo Espírito Santo, para que ela produza, Senhor, os fins aos quais ela se destinam. Então, Pai, opera agora poderosamente na minha vida e também na vida daqueles que estão nos assistindo. Então, queridos, veja bem, o tema é viver pela fé. Você pode achar que já sabe isso, porque já ouviu tantas pregações. Mas hoje o Espírito Santo vai te trazer algo novo, vai te trazer algo especial, que vai fazer a diferença a partir desse momento, no cumprimento da sua vida, no decurso desse ano de 2023. Veja bem, a gasolina é o combustível dos automóveis. Sem o combustível, os carros não andam. Então, a fé é o combustível dos cristãos. Sem fé, os cristãos estão perdidos. Então, vamos começar a saber que a fé não é algo ilusório, não é algo etéreo, não é algo subjetivo, não é algo hipotético. A fé é uma pessoa, Jesus. Vamos ver a palavra do Senhor em Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então, veja bem, há duas coisas que atrapalham a sua vida e a minha. Primeiro, é que nós precisamos desembaraçar a nossa vida, de trazer conosco penduricalhos, coisas que não acrescentam, coisas do passado, coisas do presente. Então nós temos que nos livrar de tudo aquilo que é peso na nossa vida. Imagine você, um corredor de maratona, ter que andar com um saco de feijão nas costas. Ele não vai ganhar coisa nenhuma. E também precisamos nos desembaraçar do pecado que tenazmente nos assedia. Aí ele vem: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou seja, a vida cristã, meus queridos ouvintes, é uma corrida de obstáculo. E nós não podemos nos embaraçar, nós não podemos nos envolver, nós não podemos perder tempo com coisas que não resolvem. Você pula uma barreira, vê mais outra, pula uma barreira, vê mais outra, pula uma barreira, vê mais outra. É assim a vida cristã. Agora ele diz que você tem que fazer essa carreira com perseverança, olhando, olhe bem, firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, meus amados, a fé é de autoria de Jesus e ele é o consumador da fé para a nossa vida, o qual Jesus trocou a alegria, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, Jesus sabia a vergonha, Jesus sabia tudo que ele ia passar na cruz do Calvário.
mas ele contemplava o galardão de ver eu e você salvo, o mundo redimido. Por isso ele passou pela vergonha, pela humilhação de ser crucificado, morte e morte de cruz. Mas ele contemplava, antes de passar por isso, a glória que seria ver o planeta redimido, os irmãos se tornando filhos de Deus, deixando de ser criatura. Então, isso é algo que não tem preço. Então, por causa dessa alegria, Jesus suportou a cruz. E você, para exercitar sua fé, vai também que abrir mão de algumas coisas, visando o bem-estar lá na frente. Você não pode depender só do que está acontecendo agora. Você tem que ter perspectiva da sua vida espiritual, daquilo que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz, meu querido e minha querida, que o meu justo viverá pela fé. Então, se você não estiver disposto a passar pelas dificuldades pela fé, nós vamos ver aqui vários casos de homens e mulheres de Deus que experimentaram isso nas suas vidas. Então, você não vai alcançar sucesso. Então, todavia, está escrito isso em Hebreus 10, 38. Todavia, o meu justo, você e eu, somos justos de Deus porque Cristo Jesus nos justificou pelo seu sangue. Nós não somos justos porque somos bonzinhos, porque somos melhores do que os outros. Não. Nós somos justos porque Cristo nos justificou. E toda e qualquer pessoa que aceitar a salvação em Cristo Jesus, ela se torna também um justo, uma justa de Deus. Então ele diz aqui, todavia, o meu justo, se você é um justo de Deus, você vai viver pela fé. Eu sou um exemplo vivo de viver pela fé. Aí ele vai, se retroceder, amado, deixa eu te dizer uma coisa, muitas vezes dá vontade de olhar para trás, pegar o meu boné e ir embora. Mas a Bíblia diz que se eu e você retrocedermos, Deus não se compraz em nós. Então, o que adianta você retroceder da fé e ir para o inferno? Não, não, não. Vale a pena você perseverar, seguir em frente e alcançar o galardão que Deus tem preparado para você. Há uma passagem muito interessante no livro de Romanos do nosso pai Abraão. Ele diz assim, que Abraão não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé ele se fortaleceu, dando glórias a Deus. Então veja que a fé é uma maneira de você se fortalecer no Senhor, dando glórias a Deus. Ora, Hebreus 11:1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Agora, fé não se baseia no teu achômetro, no meu achômetro. Fé se baseia no que Deus diz. Aquilo que Deus fala, ele cumpre no seu tempo. Então, não vamos confundir fé com presunção. Quando Deus diz que vai fazer, você pode ter absoluta certeza que aquilo será feito. Mas não é o que você quer. É o que Deus diz que vai acontecer. Agora, meus queridos, a fé tem uma grande inimiga que pega você e eu desprevenido. O que seria essa dúvida? O que seria, meu pastor, essa inimiga da fé? A dúvida. Presta atenção. A Bíblia diz que se alguém tem falta de fé, peça a Deus que ele vai dar liberalmente. Olha o que a Bíblia diz em Tiago 1, do versículo 5 ao versículo 8. Ele diz assim, se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, e todos nós necessitamos, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedida. Agora aqui tem um detalhe muito importante no versículo 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento.
Não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Isso está escrito em Tiago 1, 5-8. Então, nós não podemos pedir nada para Deus se não for através da fé. Se você pede, mas não acredita que vai receber, então você vai ter um problema, querido. Você não vai alcançar nada. E tem gente assim. Eu não tenho sabedoria. Peça a Deus. Agora, peça crendo que você vai receber, porque Deus é fiel. E quando Ele promete algo, Ele cumpre absolutamente. Em Romanos 14, 23 diz assim, mas aquele que tem dúvidas, olha aí a dúvida, é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Você está dirigindo na estrada e quer ultrapassar o próximo carro da sua frente, mas você tem um carro 1000, que não tem pique, que não tem torque, e aí você vai descendo uma serra e a carreta ali ela pega embalo, e do outro lado vem um outro caminhão e você fica em dúvida, será que eu vou, será que eu não vou? Aí, velho, por favor, pode parar, não vá, porque se você for com essa dúvida, você vai terminar batendo no seu veículo. Então, você só deve ultrapassar se tiver convicção, se tiver certeza que seu carro vai desenvolver a velocidade necessária para ultrapassar aquele caminhão que está na sua frente e você sair lá do outro lado. Então, muito cuidado, porque tem muita gente na estrada que faz bobagem. Não sabe se vai, não sabe se fica, não sabe se a velocidade do carro vai alcançar e fica nessa indecisão e termina acarretando um sinistro para a sua família e para você, estragando a sua viagem por causa de uma precipitação. Eu sempre digo que perca um minuto na vida, mas não perca a sua vida num minuto. Então o trânsito é coisa séria. E inclusive nisso ele menciona que se você tem dúvida, não faça. Porque se você fizer, você está pecando. Então tudo que você faz, eu não sei se eu devo fazer isso ou aquilo, não tem certeza, não faça. A prudência manda você cuidar e não fazer aquilo que pode acarretar problemas sérios na sua vida espiritual. Agora, uma coisa muito interessante é que todos nós queremos agradar a Deus. E para você agradar a Deus tem um pré-requisito muito, muito importante, que diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, creia que Ele existe. Mas se você acha que Deus não existe, então não precisa pedir nada. E segundo, que Deus se torna o galardoador daqueles que o buscam. Querido, toda vez que você comparece a um culto na sua igreja, você está agradando a Deus e você está apto para receber um galardão do Senhor. Então, Deus é um Deus poderoso. Deus é um Deus rico. Deus não fica devendo nada a ninguém. Toda oferta que você entrega ao Senhor, você vai receber uma recompensa extraordinária. Mas nem sempre é uma recompensa financeira. Pode ser uma recompensa espiritual, material, familiar, profissional, ministerial. Mas nós fixamos nossos olhos no dinheiro. Então, se não vier uma colheita financeira, a gente fica frustrado. Então, veja bem, a Bíblia diz que, de fato, sem fé, eu vou fazer só por fazer, é impossível agradar a Deus. Foi o que aconteceu com o nosso amigo Caim, que deu uma oferta para Deus inconsequente. Resultado, Deus não se agradou dele, nem da sua oferta, ao passo que de Abel, ele se agradou de Abel e da sua oferta. Então, tenha muito cuidado
quando você for fazer as coisas, não faça de qualquer jeito. Faça com fé, faça com sabedoria, faça com decisão, que aí vai dar tudo certo. Agora deixa eu te falar uma coisa muito importante. A fé, ela não depende de circunstâncias, porque a fé é baseada no caráter de Deus. Se Deus diz, assim será. Nós vamos ver aqui alguns testemunhos de homens e mulheres de Deus que experimentaram a fé na sua vida e viram coisas extraordinárias. Vamos começar com Abel, que eu acabei de falar. Pela fé, olha só, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto à sua oferta. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel, querido, deu da primícia do seu rebanho, dos primeiros frutos, daquele que era mais bonito, mais maravilhoso, que era mais caro para ele. Então ele não deu para Deus qualquer ovelhinha lá no seu curral. Não. Ele escolheu o melhor. E quando você escolhe o melhor, você tem um testemunho de agradar a Deus. Então, se você pensa que o que você dá para Deus, ele não está de olho, você está enganado. Porque Deus, ele está de olho na oferta e no ofertante. Lá em Malaquias capítulo 1, ele diz, por que vocês dão para o Senhor um animal bichado para sacrifício? Será que se você fosse oferecer para o seu governador, você ia dar qualquer coisa? Claro que não. Então, nosso Deus, querido, ele é o maior, porque ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, maior do que qualquer governador, presidente da República. Deus é Deus. Então, não negligencie para dar qualquer coisa para Deus. Dê o seu melhor. Muito bem. Enoque foi um homem extraordinário. Olha o que a Bíblia diz dele. Enoque foi trasladado para não ver a morte. Enoque foi arrebatado vivo, como Elias. E ele não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois, antes da sua trasladação, obteve o testemunho de haver agradado a Deus. Será que eu e você temos nos preocupado no nosso dia a dia, na nossa vida, de agradar a Deus? Amado, deixa eu te falar algo. Todos aqueles patriarcas da época de Adão viveram acima de 900 anos. Mas Enoque foi arrebatado com 365 anos. Ou seja, ele viveu 1/3 da sua vida aqui na terra. Mas como ele agradou a Deus, ele andava com Deus, Deus tomou ele para si e o levou lá para a pátria celestial. Que assim seja com você e comigo. Também diz aqui que Noé é outro caso extraordinário. Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa, pelo qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Imagine você, meus queridos, que o Noé e os seus 3 filhos levaram 120 anos para construir essa arca. Ora, até aquele momento nunca havia chovido sobre a terra. Quando Deus disse para Noé que ia mandar um dilúvio, Noé ficou sem entender nada, porque ele nunca tinha visto chuva na terra, mas ele era temente a Deus e obediente. Imagine a gozação, a pressão que os vizinhos faziam com ele, porque ele estava ali construindo um barco enorme, e o pessoal, esse Noé é maluco, para que ele está fazendo isso? Mas a Bíblia diz que Noé creu de ter sido divinamente instruído. Então ele não discutiu, Deus mandou, eu vou fazer. Então a fé é isso, é você fazer o que Deus manda, sem questionar
os pontos, as situações. Então, Noé conseguiu salvar sua família e toda uma geração que veio depois de Noé. Outro homem também que teve muita bênção foi o tal do Abraão, nosso pai espiritual. Aqui diz assim, ó, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então, a fé está ligada à obediência, a fim de ir para um lugar que deveria receber por herança. Partiu sem saber para onde ir. Eu, muitas das vezes, no meu raciocínio pequeno de homem humano, fico achando que esse Abraão é meio doido, porque Deus dá uma ordem a ele assim, ó, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas ele não disse que lugar é esse. Mas Abraão confiou em Deus e obedeceu pela fé, sem ver nada concreto, ao mando que Deus deu para ele. Então, pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Por quê? Porque ele aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Aqui eles estão falando, gente, da Nova Jerusalém, que é a cidade eterna, a cidade que Deus preparou para a gente ir morar com ele lá na glória. Então Abraão fez todo o seu trajeto juntamente com seus filhos, Isaque, Jacó, os patriarcas, sem ver nada, mas crendo, obedecendo pela fé as ordens que haviam recebido da parte de Deus. Pela fé, também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, uma mulher que estava com 90 anos e nunca tinha tido uma condição de gerar filhos porque ela era estéril. Então, para você pegar uma mulher estéril de 40, 50 anos, é uma coisa. Mas a dona Sara estava com 90 anos. E olha o que ele diz aqui. Não obstante o avançado da sua idade, pois ela teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Então a promessa de Deus se cumpre. A promessa de Deus não é falha, não é história para boi dormir, é coisas verdadeiras. Ele continua. Por isso também de o Abraão, aliás, já amortecido. Se Sara estava com 90 anos, Abraão estava com 100. E disse que estava amortecido, que aquelas coisas que você sabe não mais estavam funcionando. Mas Deus colocou para funcionar. E dali saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumeráveis como a areia que está na praia do mar. Então veja bem, para você acreditar nessas coisas, não é fácil, porque o ser humano ele tem a síndrome de Tomé. Eu só acredito no que eu vejo. Se eu não ver, eu não creio. Tomé foi mais além. Se eu não passar o dedo lá na mão dele, no escravo, eu não creio. Ô, gente, Deus não precisa provar nada para você e nem para mim. Deus é Deus. E aí tem muita gente perdendo bênção porque duvida das promessas, duvida do caráter de Deus, o que é muito grave, é muito sério. Então ele diz aqui, ó, que todos esses que nós... o capítulo 11 do livro de Hebreus chama-se a Galeria da Fé. Ali eu só citei aqui alguns, mas lá tem muito mais herói da fé que eu não falei aqui. E ele diz o seguinte, todos esses morreram na fé. Olha só o detalhe. Sem terem obtido as promessas. Eles fizeram a parte deles, mas Deus não fez a parte dele. E eu vou explicar por quê. Vendo-as, porém, de longe, as promessas, saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Mas vamos andar mais um pouquinho de Hebreus e você vai entender o porquê dessas coisas. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido
coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Querido, essa promessa que eles não receberam, e que eu e você vamos receber, chama-se corpo glorificado. Mas Deus, Ele não quer fazer as coisas fracionadamente por etapa. Não. Essa turma toda está dormindo, esperando as bodas do Cordeiro, quando eles serão ressuscitados, receberão seus corpos glorificados, e nós, os que formos arrebatados, nos encontraremos nas nuvens, também com o nosso corpo glorificado. Então, eles estão esperando por nós, porque se nós não fizermos a nossa parte, o que vamos fazer, eles seriam prejudicados. Mas não vão ser, porque Deus é fiel. Eles fizeram a parte deles? Sim, pastor, fez. Então eles vão receber o galardão prometido. E que galardão é esse, meus irmãos? É o corpo espiritual glorificado, onde você não vai mais passar choro, dor, não vai ter perigo de pecar, não vai ter perigo de desviar dos santos caminhos do Senhor. Então Deus sabe que tem uma geração que ainda está viva e que precisa cumprir a sua parte. Então eles estão esperando, já cumpriram a parte deles. Então eu e você temos que tomar juízo, temos que cumprir o nosso chamado, temos que fazer a nossa parte, porque os nossos patriarcas anteriores já cumpriram a parte deles. Eles devem estar esperando que a gente faça a nossa parte para eles entrarem na bênção maravilhosa do Senhor. Agora, há um detalhe muito importante, amados, que eu quero chamar a sua atenção, que é a questão da fé versus obra. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Não vale nada. Então, o nosso querido Tiago, ele faz aqui um comparativo de obras e fé, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque você pode estar inserido nesse contexto aqui, mesmo sem saber. Ele diz assim, meus irmãos, aqui Tiago está falando para a igreja, está falando para você, está falando para mim. Qual é o proveito se alguém disser que tem fome, e como tem gente passando fome hoje, irmãos, mas não tiver, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras. Aí ele continua, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Não. Não pode. Aí ele dá um exemplo prático. Se um irmão ou uma irmã estiver carecido de roupa e necessitar do alimento cotidiano, e qualquer um dentre vós disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem, contudo, lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso, meus amados? Isso é muito sério. Tem muito crente vivendo esse momento, de pessoas que vão até eles pedir uma ajuda, porque estão carentes. Eles simplesmente, não, vou orar por você, para que Deus te abençoe. Ei, se a pessoa está com fome, o que ela quer é um prato de comida. Se a pessoa está sem roupa, o que ela quer é uma muda de roupa. Ah, eu vou orar e Deus vai prover. Não, você é o provedor. Quando Jesus estava no deserto com os discípulos, chegou o final da tarde, o povo com fome, e aí os apóstolos disseram assim, Jesus, vamos liberar o povo aí para ir embora, porque nós não temos comida. Ele disse assim, dai vós de comer. Aí os caras se arrepiaram. Como, Senhor? Nem 300 denários dá para comprar pão para esse povo, e até porque por aqui não tem padaria perto. Aí Deus falou, reúna o povo em grupo de 50. Reuniu. E aí, perguntou, alguém no arraial aí tem uma provisão aí de comida? Aí André, que é irmão de Pedro, falou, Senhor, tem um boi ali com 5 pães e 2 peixes. Jesus falou, mas o que é isso para essa multidão toda? Jesus falou, traga aqui. E o garoto foi lá e levou o seu lanche, 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou o povo se assentar no chão para fazer uma coisa organizada. A Bíblia diz que tinha 5.000 homens, fora as mulheres e as crianças. Imagina, alguns estudiosos calculam aí em torno de 20.000 pessoas.
E Jesus olhou para o céu, deu graças ao Pai e começou a partir o pão e os peixes, e os apóstolos começaram a distribuir a cada um. A Bíblia diz que todos comeram e ficaram fartos, e ainda sobraram 12 cestos cheios de pão e peixe, os quais os discípulos andaram no deserto com aqueles cestos nas costas, porque Deus não gosta de desperdício. Então Deus supriu abundantemente a necessidade daquele povo e ainda sobrou um cesto para cada um dos 12, para que eles levassem para comer lá na frente. Então, a fé, queridos, tem que vir acompanhado de obras. Fé sem obras é morta. E aqui ele continua. Assim também a fé sem obras é morta. Aí se você disser, assim também a fé sem obras, por si só já está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obra. Mostra essa tua fé sem as obras, e eu te mostro as obras, e com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Nós vemos o caso aqui de Raabe, aquela prostituta lá em Jericó, que ela deu cobertura para os espias. Então ela uniu a fé com as obras, e por causa disso ela foi poupada daquela destruição, e ela ainda passou a fazer parte da genealogia de Jesus, porque ela veio a se casar com um homem chamado Obed, e Obed teve um filho chamado Jessé, e Jessé teve um filho chamado Davi, de onde descende o nosso Salvador. Então, amado, todas essas pessoas, imagina que uma meretriz fazer parte da genealogia de Cristo. Então, mas por quê? Porque eles agiram pela fé. Então, amados, a Bíblia diz aqui nesse texto, para dar um exemplo tremendo, viu? De fé sem obra. Ele pergunta assim, crês tu que Deus é um só? Claro. Fazes bem, porque até os demônios creem e tremem. Mas o demônio crê, mas não tem obra. Então a obra deles, a fé deles é morta. Entendeu, meu irmão? Então, nunca perca a oportunidade de fazer um bem para as pessoas que te procuram, porque é uma forma de você honrar ao nosso Deus, praticar o exercício da fé de maneira correta e assim conquistar a sua herança, a sua bênção, aquilo que Deus preparou para você. Então, veja bem, nós precisamos unir a fé com as obras. Os crentes têm um péssimo hábito de não querer fazer obras. Por quê? Porque existe aí uma colocação, vamos pegar aqui, sem citar nome, os espíritas, por exemplo, são muito dedicados em fazer obras de caridade. Mas o motivo deles fazerem a obra de caridade também é ganhar salvação. Os crentes falam, não, a salvação é pela fé. Então eu não preciso fazer obra de caridade, mas eu preciso exercer fé. Pois eu quero te dizer, meu querido, que se os espíritas fizerem a caridade e acreditar em Deus, eles vão alcançar o sucesso. E você, como um cristão, exerce muita fé, mas não pratica as obras de caridade. Você vai sobrar, cara. Você vai ficar pelo meio do caminho. Não vai alcançar nada. Então, vamos ser prudentes, vamos ser diligentes, vamos ser inteligentes e unir as obras com a fé. Porque uma sem a outra é completamente inoperante. E Deus não quer isso para você e para mim. E para nós concluirmos, nós vamos falar do desfecho da vida. Temos a história aqui de um grande homem chamado Paulo, que fez uma obra extraordinária com a igreja primitiva. E o Paulo estava na casa de um evangelista chamado Filipe, que tinha 4 filhos, e lá tinha um profeta chamado Ágabo. E Paulo foi passar um tempo ali com eles, ele estava lá orando,
e de repente aquele profeta Ágapo pegou um cinto que estava pendurado lá no cabide e enrolou as mãos de Paulo com aquele cinto. Ele não sabia que o cinto era de Paulo. E disse: olha, queridos, Paulo, isto é o que vai te acontecer se você for para Jerusalém. Vão lhe prender, vão lhe amarrar e vai levar você para o cárcere. Aí começaram a chorar: não vá, Paulo, para Jerusalém, porque lá vão te prender, vão fazer isso e aquilo. E Paulo falou: olha, querido, deixa eu te falar algo para vocês. Eu não tenho a minha vida como preciosa para mim mesmo, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Então veja bem, todos nós no planeta temos uma carreira para cumprir e um ministério para concluir. Ninguém está aqui nessa terra de bobeira. Ninguém está aqui em brancas nuvens sem saber o que tem para fazer. Então Paulo falou: olha aqui, galera, eu não estou nem aí se eu tiver que morrer, eu estou preparado. Porque a minha vida, ela não é preciosa para mim mesmo, contanto que, primeiro, eu complete a minha carreira. E nós precisamos, amados, continuar vivendo pela fé, cumprindo o chamado de Deus para cumprir a carreira. Segundo lugar, todos nós temos um ministério chamado Ministério da Reconciliação, que é buscar reconciliar o homem pecador com Deus Santo. Isso você vai encontrar em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19. Então, todo ser humano, todo cristão tem esse ministério da reconciliação e também o ministério de evangelismo, porque evangelizar não é só para o pastor. Todos que somos cristãos temos que ganhar vidas para Jesus. Então, o mais importante, toda noite eu peço, irmãos, que Deus me dê saúde para completar a minha carreira e para completar o meu ministério. Eu não posso, eu estou com 71 anos, eu vou me aposentar, vou só passear, vou por aí afora. Não, a minha missão ainda não acabou. Eu tenho uma missão a cumprir. Primeiro, a minha carreira humana, pessoal. Segundo, o ministério que Deus nos confiou para ministrar o evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas Paulo é um homem muito abençoado, porque depois dele dessa declaração aqui, ele foi para Jerusalém e lá ele foi preso e foi conduzido para Roma para ser julgado por Nero e lá ele foi decapitado. Então Paulo cumpriu, mesmo o Espírito Santo avisando que viriam cadeias e tribulações, Paulo não deu para trás. Paulo não retrocedeu. Ele enfrentou tudo que estava pela frente, mas cumpriu o chamado. Agora, olha o que ele diz aqui, como as últimas palavras do seu ministério. Está escrito em 2 Timóteo 4, 7 e 8. Ele diz assim, combati o bom combate. Realmente, amados, se você ler as epístolas, se você ler as histórias de Paulo, você vai ver que ele combateu muito. Mas ele foi vitorioso, porque Deus era com ele. Eu e você temos luta bastante, mas não se assusta não, porque Deus também é conosco. Então nós vamos vencer. E ele diz assim, combati o bom combate. Primeira coisa, porque a vida cristã é uma vida de combate. Segundo, completei a carreira. Olha o que ele falou lá atrás. Que ele queria o quê? Completar a carreira. Ele aqui dá o testemunho de que ele completou a carreira. Terceiro, guardei a fé. O Paulo, durante toda a sua vida, ele nunca retrocedeu, ele nunca deu para trás, ele nunca desanimou, ele nunca deixou de fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse. Completei a carreira, guardei a fé. E essa é a minha oração, que eu possa também estar combatendo o bom combate, completar a minha carreira, mas guardando a fé para me encontrar com o Senhor. Agora, olha o que ele diz aqui. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim,
mas também a todos quantos amam a sua vinda. Então, meu querido e minha querida, Paulo completou a carreira, guardou a fé e combateu o bom combate. Que essa também seja a sua motivação, a minha motivação. Porque se você exercer a fé, como eu passei para você hoje aqui, você vai ser uma pessoa muito feliz a despeito dos problemas, das situações, das dificuldades, né? Vamos orar pedindo a bênção do Senhor para as nossas vidas, a graça de Deus. Pai, que maravilha o estudo desse tema, Senhor. Que o Espírito Santo, meu Deus, complete a obra naquilo que eu não fui capaz de explicar, que o Senhor nos explique, que esta, Pai, não seja uma palavra apenas para audição, para alegar, para alegrar a nossa alma, mas que seja uma palavra viva, a qual nós vamos passar a praticar a partir de agora. Abençoa, Senhor, cada um dos nossos ouvintes que estão nos assistindo agora, e que o Espírito Santo traga temor e tremor sobre aquilo que foi aqui ensinado. Em nome de Jesus, Senhor, eu oro e te agradeço. Querido, se você gostou dessa palavra, e eu sei que ela é maravilhosa, compartilha ela com alguns amigos, com algumas pessoas que você conhece, para que essa revelação, esse tesouro de revelação não fique restrito a mim e a você. Vamos multiplicar essa informação para que muitos outros cristãos também possam receber este ensinamento e assim serem instruídos, abençoados na sua vida cristã. Eu desejo um ano 2023 cheio de sucesso, cheio de paz, e que você seja sempre feliz na presença do Senhor. Agora, nós queremos te dar a oportunidade de plantar uma semente no reino de Deus. E você pode fazer um Pix para a Igreja Apostólica Jesus o Pão da Vida. Eu vou passar para você o número do Pix, eu vou dar só um para você não misturar com os outros. É 41 99979 6625. Faça o seu Pix agora, para que você plante uma semente no reino de Deus e você venha a ter uma colheita maravilhosa. Então, inscreva-se no nosso canal do YouTube, coloque aí o seu joinha para você receber notificação, mas acima de tudo, repasse essa mensagem, compartilha, não custa nada. Aperta o seu dedinho aí e passe essa mensagem para muitos amigos que você tem, parentes, para que essa mensagem possa alcançar lugares que eu nem imagino. Quando eu prego, querido, não estou preocupado em saber quem vai ouvir a mensagem. Eu prego a mensagem para o corpo de Cristo, para o povo de Deus. Portanto, você aproveita esse momento, você que nunca fez uma oferta, e faça um Pix aí para Pão da Vida, porque eu vou receber do banco o Pix com o número da pessoa que mandou, e eu vou estar orando para que Deus te abençoe cada vez mais. Querido, é uma coisa muito séria. Quem não planta, não colhe. Você que está precisando de uma colheita, vamos fazer uma semeadura em nome de Jesus. Senhor, abençoa aquele que ouviu esse apelo e fez a sua semeadura. Multiplica ele, Pai, para que ele seja grandemente recompensado e venha, Pai, honrar o teu nome, dar testemunho do teu favor, da tua bondade. Sabemos que o Senhor é um Deus que não fica devendo nada para ninguém. Tudo aquilo que o homem semear vai colher. Por isso, vamos plantar a boa semente para colhermos bons resultados. A ti, Pai, nesse momento, toda honra, toda glória, todo louvor, em nome do Senhor Jesus. Amém.